Vamos precisar do VAR pro próximo vídeo, com certeza. Show me the money! What I call them? Funko Fun! Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e estamos aqui em mais um domingo para falar sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos e no mundo. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, o duelo aí entre Duna Parte 2 e Kung Fu Panda 4 continua a todo vapor nas bilheterias americanas, com o filme da Warner Bros. E a animação da DreamWorks e Universal literalmente estando de pescoço a pescoço, nariz a nariz. A gente teve um resultado muito próximo nesse final de semana com os números estimados. Eu até quero ver como é que vai ser amanhã, quando os números ajustados saírem, né? Deve render um vídeo interessante na quarta-feira, mas hoje, com os números estimados, a gente tem, em primeiro lugar, o Kung Fu Panda 4 da DreamWorks Universal, que no seu segundo final de semana teve uma queda de 48% para um total de 30 milhões de dólares, o que leva a bilheteria doméstica do filme para casa de 107,74 milhões, e no mundo inteiro, 176,5 milhões de dólares. Achei até impressionante como Kung Fu Panda 4 chegou bem rápido na marca de 100 milhões nos Estados Unidos, né? Foi de uma semana para outra, e mundialmente ele tá perto dos 200 milhões, é um bom número, tá próximo do valor de break-even, já que a animação custou 85 milhões de dólares, foi bem mais barato do que os três anteriores, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para as outras bilheterias mundiais da saga Kung Fu Panda, o primeiro e o segundo tiveram valores aí na casa de 600 milhões de dólares e o terceiro na casa de 500 milhões. Então, o número mais baixo de Kung Fu Panda é $500 milhão. Então a gente fica aí na expectativa e especulação se esse novo filme, que não foi tão bem recebido de forma tão calorosa quanto os três primeiros, se ele tem algum fôlego para chegar em 500 milhões. Eu, pessoalmente, acho que isso não deve acontecer. Lembrando que o filme estreia no Brasil nessa semana. Em segundo lugar, a gente segue aí com Duna Parte 2 da Warner Bros. E Legendary, que no seu terceiro final de semana se segurou muito bem com 37% e um valor de 29,1 milhões de dólares, muito perto do Kung Fu Panda 4. É por isso que eu quero ver os números oficiais amanhã, levando o valor de bilheteria doméstica do Duna 2 para 205,32 milhões de dólares. O que é mais curioso ainda é o fato de que o Duna 2 está perseguindo exatamente os mesmos valores do Oppenheimer no ano passado, já que o terceiro final de semana do Duna Parte 2 e do Oppenheimer foram desse mesmo valor, 29,1 milhões de dólares. Isso é bem impressionante e, mais uma vez, mostra a força do IMAX e do IMAX 70mm, né? Eu até acho que essa divulgação no IMAX, na sala gigante, é quase como se fosse o novo 3D, né? Quando o Avatar saiu, todo mundo queria os filmes em 3D, tinha toda aquela promoção e divulgação em torno dessa nova tecnologia. Curiosamente, acho que a gente está voltando num ponto aí, anos 50, 60, em que você precisa da tela gigante, né? Você teve a inovação do Cinerama, do CinemaScope nos anos 50, e agora é meio que o IMAX 70mm, né? Eu não reclamo porque eu acho que a IMAX é muito mais legal do que 3D. E no mundo inteiro, o Duna Parte 2 chega aí em 494,7 milhões, oficialmente superando o valor total do primeiro filme de 2021, com 431 milhões. E vale apontar também que o Duna Parte 2 oficialmente também conseguiu mais de 100 milhões de dólares só em exibições IMAX no mundo inteiro. São ótimos números para o Duna Parte 2, agora a gente fica mais uma vez questionando se ele tem fôlego para chegar no $1 bilhão, né? O Duna Parte 2 é também o primeiro filme de 2024 a chegar na marca de 200 milhões de bilheteria doméstica, então Timothée Chalamet tem 2 filmes estrelados por ele com a Warner Bros. Com 200 milhões doméstico, o outro sendo Wonka. E na semana que vem a competição vai ficar um pouco mais interessante com a entrada da Sony e o seu Ghostbusters Apocalipse de Gelo, né? Vamos ver como que isso vai desbalancear o top 10. Deixem nos comentários se vocês ainda acham que Duna Parte 2 consegue chegar no $1 bilhão. Em terceiro lugar, a gente teve a estreia, né? A primeira das estreias que a gente teve essa semana, que é o drama Uma Prova de Coragem, lançado pela Lionsgate, estrelado pelo Mark Wahlberg, que no seu final de semana de estreia trouxe um valor até que tímido de 7,50 milhões de dólares. É uma história real, é uma história com cachorro, então isso certamente tem seu apelo nos Estados Unidos, mas teve uma comparação interessante que eu vi rolando aí nas redes, né? Que foi com o Dog, aquele filme com o Channing Tatum de 2022, estreou numa época parecida, em fevereiro. Ele apela ao mesmo tipo de público, né, um grande astro e um cachorro, mas o Dog, por sua vez, fez quase o dobro
do filme do Mark Wahlberg, com valor aí na casa de 15 milhões de dólares. Então, eu não consigo enxergar muita resistência para o Prova de Coragem do Mark Wahlberg, que, por sinal, estreia no Brasil em 4 de abril. Em quarto lugar, a gente teve a segunda semana do Imaginário, terror da Blumhouse, lançado pela Lionsgate, que até que se segurou bem, com uma queda de apenas 37%, e um segundo final de semana de 5,60 milhões, e um valor doméstico de 19,01 milhões. Como esse filme só custou 10 milhões de dólares, ele literalmente já fez o dobro do orçamento, deve ser um negócio fácil para ele conseguir se pagar. Esse é o tipo de cinema que o Jeff Wadlow faz. Ninguém gosta, ninguém é muito fã, mas não dá para negar que é barato e consegue se pagar. E fechando o top 5, a gente também tem uma resistência da semana passada, que é o Cabrini da Angel Studios, que nessa semana teve um tombo aí de 60% e um valor de 2,81 milhões de dólares, levando a bilheteria doméstica do filme para 13 milhões. E dando uma olhada no restante do top 10, em sexto lugar a gente tem o Love Lies Bleeding da A24, que teve uma expansão gigantesca na sua primeira semana, fazendo 2,49 milhões. Para um total de 2,76 bilhões na bilheteria doméstica. Em sétimo lugar, o Bob Marley One Love trouxe 2,30 milhões e uma bilheteria doméstica de 93,37 milhões, e no mundo inteiro ele está aí na casa de 165 milhões. Em oitavo lugar, Uma Vida, a história de Nicholas Winton da Bleecker Street, estreou com 1,71 milhões de dólares. Em nono lugar, a estreia da Focus Features de American Society of Magical Negroes fez 1,25 milhões. E em décimo lugar, o Ordinary Angels, também da Lionsgate, fez 1 milhão de dólares para um total doméstico de 18,7 milhões. Eu também tenho que acrescentar aqui o fato de que Madame Teia chegou nas plataformas digitais e ele foi oficialmente retirado dos cinemas americanos, né? Não teremos mais números de bilheteria doméstica do filme da Sony. Ele tem, no total, agora, né, mundialmente, 97,243 milhões de dólares. E eu falo isso porque eu tô relembrando da minha aposta ousada no mês passado, que era a de que eu achava que Madame Teia não faria 100 milhões de dólares mundialmente. Será que ainda tem fôlego para Madame Teia fazer 3 milhões de dólares ao redor do mundo? Eu acho que isso pode acontecer, mas a aposta segue viva. Mas é isso, pessoal. Esses são os principais números de bilheteria que eu tenho para dizer para vocês no vídeo de hoje. Fiquem ligados aí no canal, porque essa semana vai ter bastante coisa, vai ter vídeo sobre instinto materno. Eu tô pensando se eu lanço nessa semana ou não, comentem aí. Se eu já lanço um vídeo sobre o Corvo de 94 com o Brandon Lee, porque eu sinto que a gente tá na febre do Corvo, né, por causa do trailer. Então eu tô muito animado para falar desse filme. Eu não sei se eu lanço agora ou se eu deixo mais próximo da estreia em junho. Comentem, por favor. Também pretendo falar sobre mais Planeta dos Macacos e também sobre o remake do Roadhouse com Jake Gyllenhaal. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.